Gostaria, então, muito obrigada, professor Sérgio Monteiro, co-curador desta edição e de outras anteriores de Flippostos. Muito obrigada, Gisele Corrêa Ferreira, professor Rodrigo Falcone, que não se encontra nesse momento também co-curador. É um prazer estar aqui, os poucos que puderam restar na cidade, que tenho certeza que esse auditório estaria repleto, não fosse essa circunstância de realmente a gente estar. São muitas atrações e domingo à tarde é difícil, mas eu creio que daqui será um fator multiplicador aqui nessa cidade, que é uma cidade das mais leitoras do país, da obra da Alexandra Lucas Coelho, que eu chamo agora aqui para a sua apresentação. A Alexandra Lucas Coelho é bastante conhecida no Brasil, onde já tem vários de seus livros publicados anteriormente pela Tinta da China. Agora ela está lançando aqui O Deus Dará, pela Bazar do Tempo, esse belo livro. E esta é a primeira etapa de vamos dizer assim, de um percurso de itinerância de lançamento desse livro, que passará pelas principais cidades do país. Então, é um privilégio nosso começar por Poços de Caldas, por este evento, que tem recebido tantos escritores e escritoras portugueses, tantos artistas, ilustradores, cineastas, em edições anteriores, muito beneficiado pelo Instituto Camões, pelas escolhas da GSC, Gisele Corrêa Ferreira, que sempre escolhe amar, né? E tentar compreender essa complexidade nossa, que não é fácil, né? E, além do conhecimento que nós temos da literatura da Alexandra Lucas Coelho, também os brasileiros se habituaram, nos últimos anos, a segui-la pelas suas manifestações no jornalismo, e muito sobre as suas reflexões sobre esse mundo, dentro da sua efervescência, nas questões que nós estamos passando nos últimos anos, né? Todos observamos, ela tem uma frequentação do Brasil que é já muito extensa, não só do Brasil, teve a vivência de viver vários anos no nosso território, e de tanto produzir jornalismo quanto produzir literatura. Hoje, então, boa noite, aliás, boa tarde, Alexandra, é um prazer estar com você e bem-vinda a Poços de Caldas. Boa tarde, conseguem ouvir-me todos? Então, muito obrigada ao Flippostos, muito obrigada ao Instituto Camões, muito obrigada, Susana, pela apresentação. É um prazer particular estar aqui em Minas Gerais. Eu morei vários anos no Brasil como correspondente do Jornal Público. Eu mudei-me em 2010 para o Brasil, num tempo muito diferente que o Brasil então vivia, e foi uma proposta minha, eu queria viver neste país. E Minas Gerais tem um papel muito importante nessa vivência do Brasil. E não digo isto, enfim, não digo isto por estar aqui. Minas foi o primeiro lugar onde eu vim quando aterrei aqui para cobrir, parece que estamos a falar de outro milénio, para cobrir a campanha de transição entre o Lula e a Dilma. Eu vim cobrir essa eleição e então eu voei para BH e em BH eu apanhei uma sequência de ônibus até ao Vale do Jequitinhonha. Portanto, eu atravessei fiz muita estrada de asfalto, muita estrada vermelha de terra, muita serra, e foi a primeira reportagem que eu fiz. Foi uma escolha minha, eu queria muito fazer esta travessia pelo interior de Minas Gerais, até o Vale do Jequitinhonha, até Araçuaí, que é um lugar muito importante na obra do Guimarães Rosa. E eu escolhi iniciar aí, no fundo, a minha vida brasileira. Depois disso, eu voltei muitas vezes a Minas e, na verdade, este livro ele foi parcialmente escrito em Minas Gerais. Portanto, a ligação que eu tenho a Minas é uma ligação íntima a esse ponto. Há um lugar, não sei se aqui alguém nesta sala já ouviu falar em Aiuruoca, mas é um lugar bastante remoto,
E eu tenho a sorte de ter uma amiga que tem uma casinha no meio do nada, no meio das montanhas, em Aiuruoca. Eu passei muitas semanas, muitas temporadas sozinha, no meio desta paisagem mineira, e justamente umas boas dezenas, se não mais de 100 páginas deste livro foram escritas aí, não é? Portanto, estou a contar, a fazer esta longa introdução para explicar que Minas faz parte da minha vida também. Eu fui sempre voltando aqui. Bom, este livro resulta da minha vida brasileira, que por sua vez é uma decisão minha, e nós podemos falar disso, porque é que eu quis vir viver para o Brasil e porque é que depois, este é o segundo livro que eu faço inteiramente dedicado ao Brasil. O primeiro chamava-se Vai Brasil, e é uma coletânea de crónicas que eu publiquei no jornal, no Público, que é o mais importante diário português. Esse Vai Brasil foi lançado na Flip em 2015. E nessa altura eu estava a escrever já não é? Que saiu em Portugal em 2016 e que agora está a ser publicado aqui no Brasil, neste tempo tão diferente de quando eu vim morar para cá, numa edição belíssima da Bazar do Tempo. É um livro com muitas imagens também, com muitas experiências gráficas, portanto é um livro que beneficia de ser feito com cuidado, e foi o caso. É uma belíssima edição e estou muito feliz com esta edição brasileira. E nós estamos mais ou menos no começo de uma digressão, não apenas por cidades, era muito importante para mim isso. Cidades, sim, algumas das principais cidades brasileiras, mas também interiores, também periferias, também terra indígena, com um foco muito forte nas universidades públicas, neste momento em que as universidades estão a ser atacadas, estão em risco e precisam de lutar e precisam disso, precisam que nós estejamos lá com elas, com os estudantes e com os professores. Isso é muito importante para nós, é muito importante para mim, como é muito importante estar com as livrarias, como é muito importante estar com os pobres, com os negros, com os indígenas, com quem mais é perseguido neste país, neste momento, em 2019. Olha, a minha surpresa com o livro se deu em duas etapas. Porque nós, quando preparamos uma conversa, nós preparamos a vinda do escritor, nós lemos antecipadamente, às vezes não há cópias físicas, as cópias ainda não estavam prontas, então eu li eletronicamente e depois entrou a cópia física do livro, para que eu pudesse ver. Isso foi bem importante, porque há detalhes que na leitura eletrônica eu pude ampliar e pensar bastante. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, que irão começar a leitura do livro, são as epígrafes que a Alexandra escolheu e que tem muita relação com o que vimos vivendo esses dias aqui no Flipos, onde tivemos forte presença indígena, tivemos o primeiro fórum indígena, a presença do Ailton Krenak, da Betty Mindlin, dos Quiriri, né, que migraram, né, e vieram da Bahia aqui para esse estado e tiveram oportunidade de, nesse palco, dançar para nós, fazer seus rituais, conversar sobre questões essenciais para a vida, sobre como os indígenas vêm. Tivemos ainda Ângela Papiani, tivemos muita presença, Rita Carelli, pessoas que fazem trabalhos com as pessoas, os representantes da Universidade Estadual de Minas Gerais, onde os Quiriri, que migraram por falta de terra, estão. E, então, é especial que esse público, que já está desde sábado em forte consonância com a questão indígena, saiba que a primeira das epígrafes, porque como o livro chegou agora, as pessoas ainda não tiveram oportunidade, é uma epígrafe do Davi Copenaua, que nós todos conhecemos como um xamã Yanomami, o seu livro, que já foi tema nosso, A Queda do Céu, importantíssimo, de 2010. Então, a Alexandra escolheu duas epígrafes, uma do Davi Copenaua e a outra da peça do Gianfrancesco Guarnieri e do Francisco Boal, tão importante para a nossa dramaturgia, que surgiu no momento que era essencial para o Brasil, que é a Arena contra Zumbi. Arena conta Zumbi, né? O teatro de Arena, contando a história de Zumbi dos Palmares. Então, a epígrafe, que é essa entrada no livro, você me permite lê-la? Uhum. Sim? Então, do Davi Copenaua. Nossos maiores conheciam desde sempre o grande lago que os brancos atravessaram.
Costumavam fazer dançar sua imagem com as dos seres da tempestade e dos redemoinhos que o povoam, de modo que já falavam dos brancos muito antes de eles nos encontrarem. Davi Copenaua. E a citação segunda é de Arena conta Zumbi. Quebra o mastro, quebra a vela, quebra tudo que encontrar. Quebra a dor, quebra a saudade, quebra tudo até afundar. Também o Flipossos tem sido, nessa edição e em outras que recebeu delegações de moçambicanos em especial, foi o primeiro festival a receber 9 escritores moçambicanos em edições anteriores, e depois voltamos a ter uma relação com Moçambique. Então, isso é super importante para a gente nesse momento. Então, a entrada ao Deus Dará, que é um romance que começa, ele se passa em 7 dias, né? Ainda são mencionados Guarani, Kaiowá, né? Que tem uma mitologia toda específica, que vários de nós, inclusive, têm contato com ela, e os capítulos são os dias da semana, e ele começa numa quarta-feira do mês de novembro de 2012, começa essa narrativa. Alexandra, pode falar um pouco mais para a gente? Eu achei fascinante. Há coisas que realmente me fascinam, mas as pessoas ainda não tiveram oportunidade. Não, só dizer que, quando eu há pouco falei na terra indígena, nós estamos aqui em Minas Gerais, e esta digressão que eu farei com o livro, ela vai terminar justamente outra vez em Minas Gerais, depois de irmos a Brasília, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Eu vou voar para BH e depois vou fazer os 500 quilómetros até à terra demarcada dos Krenak, até a aldeia onde está o Ailton Krenak. E vou viajar com Ailton Krenak para a Serra do Cipó, onde faremos uma atividade também no centro que ele dirige há muito tempo. E depois ainda faremos 2 coisas em BH. Portanto, Minas Gerais, neste périplo, tem uma importância muito grande, e para mim era muito importante estar com Ailton Krenak, que eu tive o prazer de conhecer aqui há umas semanas em Lisboa, porque ele esteve num festival, uma mostra de cinema indígena que houve em Portugal, a primeira mostra que foi feita. O Ailton esteve lá, era um dos curadores, e foi um prazer imenso conhecê-lo e agora reencontrá-lo. Então eu fazia questão que ele estivesse presente de algum modo, e vai ser muito bom. Portanto, é uma coincidência em relação à que a Susana mencionou. Claro que estas 2 epígrafes não estão aqui por acaso. Estas 2 epígrafes estão aqui para anunciar o que aí vem, para anunciar o que se segue. A primeira epígrafe do Davi Copenaua, ou seja, uma epígrafe que remete para uma visão indígena, e uma epígrafe que em particular se refere a esse lago que os brancos atravessaram, portanto, diz respeito ao lugar de onde eu venho, que é Portugal. E a segunda epígrafe, que diz respeito ao outro universo aqui, que nesta longa história que nós temos em comum, história colonial de mais de 300 anos, há essa questão, primeira, dos indígenas, não é? Porque quando os portugueses aqui chegaram, havia muita gente aqui, não é? Havia muitos povos indígenas aqui, e é isso que se refere à epígrafe do Copenaua. E depois, Portugal, o Império Português tirou cerca de 6 milhões de pessoas da África para usar como escravas, como escravizados, e com cerca de 4 milhões dessas pessoas fez a colonização do Brasil. É nisso que este país assentou. E o Zumbi, claro, como todos sabem, um herói da resistência negra, não é? Do célebre Quilombo de Palmares. Portanto, estas 2 epígrafes querem homenagear estes 2 polos que para mim são fundamentais, e que são polos que estão intrinsecamente ligados àquilo que o narrador deste livro chama uma corda de mortos, não é? Esta corda de mortos que atravessa a nossa história. Então essas epígrafes marcam, digamos, dão, se quisermos, são janelas para nós partirmos, entrarmos neste livro. Para situar um pouco, isto é um romance, portanto, há um trabalho de construção, há 7 protagonistas, são totalmente inventados, 5 brasileiros e 2 portugueses,
E 2 portugueses porque justamente eu não sou brasileira, isto não é o livro de uma brasileira, isto não é o livro que nenhuma brasileira escreveria, naturalmente, é o livro de uma portuguesa, mas também não é apenas o livro de uma portuguesa, é o livro de uma portuguesa que morou no Brasil e uma portuguesa que foi sendo moldada e mudada por todas as circunstâncias e pelos lugares onde viveu e por onde passou ao longo de muito tempo. Eu cheguei ao Brasil depois dos 40 anos, portanto eu não chego de Portugal para o Brasil, eu venho de Portugal com algumas voltas pelo meio, algumas voltas ao mundo pelo meio, para chegar aqui. Eu digo isto porque isto se relaciona diretamente com uma ideia muito forte neste livro, que é tudo o que tem a ver com uma ideia antropofágica, não é? Este livro pode ser visto como uma espécie de antropofagia transatlântica, não é? Os Tupi-Guarani tinham toda esta questão da antropofagia, não é? Que depois foi recuperada pelos modernistas no século XX, do manifesto do Osvaldo Andrade. Mas esta ideia de que comer o outro, devorar o outro, nos torna mais fortes, não é? Nos permite ser constantemente outros, nos fortalece e nos permite ser outros. Esta ideia para mim é muito importante, é politicamente importante, ainda para mais agora, não é? Em alturas de nacionalismos e de ascensões da extrema-direita. Portanto, é uma ideia muito poderosa que eu acho muito fértil politicamente, mas para além disso é uma ideia culturalmente fundamental para mim. E, portanto, quando eu chego ao Brasil, eu chego sendo uma portuguesa que, entretanto, já foi mudada por tudo aquilo que foi atravessando, não é? Portanto, este livro é o resultado de tudo isso. Este livro não é apenas um livro português, não é apenas um livro brasileiro, mas será tudo isso e tudo o que aconteceu pelo meio, não é? E para mim era muito importante, começou por ser um tributo ao Rio de Janeiro, que foi a cidade onde eu morei. Inicialmente a minha ideia era fazer um retrato do Rio de Janeiro naquela altura eufórica que o Brasil parecia viver, mas ao fim de 2 anos a morar no Rio de Janeiro, eu já não tinha bem essa ideia, ou seja, apesar de ser 2012 e de ainda não termos entrado numa espécie de espiral de caos que entretanto se seguiu, de algum modo eu já via uma espécie de sinais de que o apocalipse, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro eu achava que o apocalipse nunca poderia ser naquela cidade, e depois ao fim de 2 anos na verdade eu achava que o apocalipse já era ali. E este livro tem um subtítulo que ele chama-se Deus Dará. Quando veio a ideia do livro em 2012 veio já este nome, Deus Dará. E porquê Deus Dará? Justamente pelos milhões de pessoas, normalmente mais de pele escura, que normalmente vivem nas periferias ou nos morros e que justamente vivem numa espécie de Deus dará, porque estão de algum modo largadas ou têm sido as pessoas que têm ficado mais nas margens, não é? Como nos morros do Rio de Janeiro, que foram deixados ao Deus dará pelo Estado, por diversos descasos ao longo dos anos, e são as pessoas mais sujeitas à violência, mais sujeitas à opressão. Então essa expressão Deus dará já dizia um pouco do que era a minha visão naquele momento. Aparentemente era um momento de euforia, pré-Olimpíada, pré-Copa do Mundo, mas esses sinais já estavam lá. Deus dará pareceu-me o único nome, e sempre foi assim, eu nunca o mudei, ele apareceu em 2012 e eu nunca alterei este nome. E depois esta ideia de Apocalipse também já estava no subtítulo do livro. O subtítulo é 7 dias na vida de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou o Apocalipse segundo Lucas, Judite, Zaca, Tristão, Inês, Gabriel e Noé, que são os 7 protagonistas do livro. 5 são brasileiros e 2 são portugueses, porque eu precisava de algum modo de, para esta ideia um bocado tem uma lógica bíblica, o livro, 7 dias, 7 protagonistas, 7 dias são os 7 dias do Gênesis, mas também são os 7 dias do Apocalipse, e eu queria uma personagem portuguesa, porque eu sou portuguesa, não é? Mas também queria uma personagem que já lá vivesse há algum tempo, e por isso é que há um português e depois outra portuguesa que chega, e isso permite-me de algum modo construir a cidade aos olhos do leitor para esta personagem que chega ao Rio de Janeiro. Portanto, o movimento do livro é um movimento de ir construindo uma cidade e ao mesmo tempo a partir daquela cidade um país, não é? Portanto, eu parto do bairro em que eu morei, que era o Cosme Velho, e a partir desse bairro
é como se eu fosse alargando um eixo em que se vai criando a cidade, depois se vai criando o país, não é? E no fundo se vai inscrevendo o Brasil num eixo muito maior, até que no fim do livro já estamos no cosmos, nas estrelas, não é? A certa altura já estamos nas constelações. Mas à medida que o tempo foi avançando, em 2013 o Brasil explodiu nas ruas, com as manifestações de 2013, e o próprio livro também explodiu nesse momento. E no fundo o que aconteceu foi que ele foi para a direção que precisava de ter. E essa direção, eu diria que há uma linha horizontal, que é a linha do presente, do que vai acontecendo no livro, e depois há uma linha vertical, que é quando eu começo a escavar a minha própria história. Portanto, nesse momento em que o Brasil explode, eu interrompo o livro e explodo o próprio livro. Portanto, esses 7 dias, que são de facto 7 dias na semana, de quarta a terça de carnaval, são 7 dias na mesma, mas na verdade eles passam a ser em anos diferentes, para criar justamente este arco, esta escala entre a euforia e o caos. Então o livro passou a ter esta escala, desta passagem, deste trânsito, não é? E aí eu fui mergulhar no que estava no fundo debaixo dos pés, não é? Nas raízes de tudo aquilo que eu via acontecer no presente. E para fazer esse mergulho eu fui estudar história, eu fui para os arquivos em Portugal, para a Torre do Tombo, ver o original da Carta do Caminho e muitos outros documentos do século XVI, cruzados com antropologia contemporânea brasileira, cruzada com arqueologia, com astronomia, com muitas outras coisas, para tentar então fazer no fundo uma escavação, não é? Deste passado ou destes fantasmas todos, para no fundo se calhar poder olhar a minha própria, o lugar de onde eu venho, não é? Portanto, isto é um livro sobre o Brasil, mas é um livro também sobre Portugal, é um livro sobre este cruzamento, este nó aqui que nos ata. O que é realmente notável, entre outras coisas, é o cuidado gráfico da obra final. Sabemos todos, estamos aqui nesse festival muito habituados a receber grandes romancistas aqui, esse romance, essa forma tão querida, né, desde a ascensão lá da burguesia, e uma forma que comporta um híbrido. O romance todo romance é um híbrido, e que vai depender da habilidade do romancista em incorporar. Então, o romance depende dos propósitos de quem o escreve e também das possibilidades gráficas. Eu fiquei muito interessada em ver como isso ficou plasmado graficamente, porque eu tenho desde praticamente um poema concreto, que é um papagaio ou uma pipa, né, que é reproduzida logo no primeiro dia, no primeiro capítulo, com o seu aspecto gráfico e de poema concreto, que é algo que já está que faz muito parte de nós, né? E todas as reproduções de fotos, reproduções de imagens de arquivo, reproduções de imagens pelos quais os leitores brasileiros passaram, muitas vezes em sua escolaridade, através dos livros. Então, é um grande aproveitamento e revolução da forma romance. Realmente é notável. Meus parabéns à editora, Bazar do Tempo, porque realmente é desafiante. Quer dizer, precisou um editor que falasse: eu vou fazer, e eu vou fazer bem. E realmente o resultado gráfico é bom. E se não pudesse ser assim, esse romance não chegaria, tanto no formato digital, que é o que eu tenho, quanto no formato papel, mas especificamente, talvez porque eu seja um pouco antiga, o papel me emociona mais, né? É um documento completo e com essa épica, né? Porque é um conjunto de personagens muito expressivo, muito forte, que só, eu creio que o que você quis fazer e tão bem realizou só seria possível realmente por uma miríade de visões que perpassa toda a sociedade brasileira, em especial algumas camadas pelas quais a Alexandra já transitava, a gente já percebia, a gente já via esse caminho e já percebia este olhar que tenta conosco entender o Brasil. Ele não impõe
né, nas obras anteriores também, ele não impõe uma visão de Brasil, ele se senta ao lado dos brasileiros e tenta compreender esta coisa difícil que é sermos, e essa coisa complexa também, que é sermos nós em nossas relações formadas ao longo de 500 e tantos anos, nunca pacificada, nunca resolvida, nunca bem resolvida. Mas, então, é essa indagação que já era uma constante da sua obra, dessa sua visão, que a gente percebia ao longo do tempo, tanto no acompanhamento de seus textos jornalísticos, quanto na literatura em si, e que isso tem uma verticalização muito grande. É um grande romance mesmo. Muito obrigada, Susana. Eu queria só sublinhar que há uma edição original, que é uma edição da tinta da China, e a base desta edição já é essa base, ou seja, este livro, em termos de montagem, ou seja, quando eu fui escrevendo já com as imagens, ou seja, o meu documento Word, digamos, tem estas imagens todas, não é? Em sequência. Portanto, o livro, e isso não foi planeado, isso simplesmente foi aparecendo. Houve um momento em que eu estava a falar, a Susana deu o exemplo da pipa, não é? Aqui diz pipa. Pipa, pandorga, papagaio, depende da região, né? Exatamente. Então havia um momento em que eu estava a narrar uma cena numa periferia, numa favela do Rio de Janeiro, e eu queria falar, os meninos estavam lá soltando pipa, e eu queria falar disso. Então eu pensei, há tantos nomes para dizer pipa no Brasil, e dependendo dos lugares onde nós estamos, nós em Portugal dizemos papagaio, que ainda se diz em algumas gerações, em alguns lugares também ainda se continua a usar. Então eu pensei, eu vou desenhar uma pipa com as próprias palavras, eu elenquei o conjunto de nomes que pipa tem no Brasil, as várias possibilidades, e eu pensei, vou desenhar uma pipa usando estas palavras. Então, na verdade, são as próprias palavras, os próprios termos da pipa que desenham a pipa na página, não é? E isto era uma loucura, porque eu sou uma total inepta tecnicamente, então eu ficava fazendo isto tudo no Word, não é? Aí eu ficava tipo avançando os pontinhos, e eu não sei se eu consigo achar aqui a pipa para vocês verem. Eu não sei como é que vai ficar a visualização, mas eu aumentei um pouco, né? Então é um quadro, vocês acho que conseguem enxergar que é um losango com os pontinhos, né? Depois, quando a gente se aproximar mais para conversar, a gente deixa essa página aberta, quando a gente estiver aqui mais perto conversando, e vai ser possível visualizar ainda melhor. Então, isto foi aparecendo, ou seja, à medida que eu ia escrevendo, me iam aparecendo estas hipóteses. Eu pensei, então, e se eu, porque este livro, de algum modo, ele também é uma espécie de antropofagia da língua portuguesa, ou seja, é um livro com muitos modos da língua portuguesa. Não é um livro com uma variante, nenhum modo, nenhum sotaque da língua portuguesa. Tem gente aqui muito diferente. Tem cariocas do asfalto, tem cariocas das favelas, mas também tem mineiros aqui dentro. Também tem um rapaz que a certa altura chega de Pernambuco e aí fala de uma forma completamente diferente. Tem os portugueses falando. Então, tem muitos modos da língua, e a própria língua podemos dizer que é um assunto do livro, é um tema do livro, não é? E o narrador, que é também um protagonista, um louco, uma figura que eu não vou revelar quem é, porque é um dos segredos do livro, só se revela no fim quem é este narrador. Mas este narrador, ele tem superpoderes, porque ele está a falar de um ponto que ele sabe tudo do passado, sabe tudo do futuro, vê tudo, está por dentro de todas as cabeças, mas ainda se vai apaixonar por uma das personagens. Então, enfim, eu não vou explicar porque que é assim, mas há uma explicação para isto, bem no fim do livro. Mas então, o narrador, ele se define como transatlântico e fica sempre fazendo este jogo entre o português do Brasil, o português do Portugal e os vários modos do português. Pronto, e a pipa é só um pequeno exemplo no começo do livro de algo que, quando eu estava a escrever, pensei simplesmente, em vez de eu botar uma linha, texto corrido normal, a falar da pipa, eu falo da pipa de facto, mas depois construí isto. Mas lá para o meio do livro e depois no último capítulo do livro, que é um capítulo muito longo, que é o 7º dia, portanto, supostamente o dia que é uma terça-feira de Carnaval, portanto, é um dia apocalíptico. No 7º dia do livro, então, há toda a constelação de Órion
que é feita em poema visual com os vários nomes que a constelação de Órion tem em povos indígenas. Então são esses próprios nomes indígenas, porque os indígenas não se referem exatamente às mesmas constelações que foram estabelecidas no Ocidente, não é? Portanto, os indígenas povos indígenas em todo o mundo pegam algumas dessas estrelas, unem, fazem uniões diferentes, não é? Unem os pontos de uma forma diferente. Então há estrelas que coincidem, claro, mas muitas vezes os desenhos das constelações são diferentes. Mas Órion é uma constelação que está muito presente no planeta em geral, não é? Está muito presente nas cosmogonias e nas narrativas de muitos povos. E tem nomes muito diferentes e alguns são absolutamente extraordinários. Então aí há esse poema visual que são 2 páginas inteiras do livro, só com palavras, não é? Que desenham a própria figura da constelação de Órion, que é o caçador, não é? E aí também foi feito com Word, então isto era um trabalho, às vezes demorava mais tempo a fazer estes desenhos do que propriamente a escrever uma página. Mas isto só para me reportar à questão gráfica do livro, que foi surgindo, não era nada que eu não planeei, digamos, mas foi surgindo assim. Gostaria de, se me permite, ler um trecho? Eu vou ler o trecho que inicia, que vai terminar lá na pipa, onde a gente vai ver a personagem Lucas, que inicia o livro como um todo, né? A gente vê esse rapaz, que é um rapaz que raspa o seu cabelo com uma lâmina, ele vive na maré, ele é skatista, ele é grafiteiro, e eu vou começar só um pequeno trecho só para vocês poderem perceber. Neste trecho, especificamente, há outras questões gráficas importantes que nós não vamos poder reproduzir, né? E que vocês vão ver. Então, Lucas impulsiona o skate. Impulso de negro, olho de índio, o sangue branco ele esquece. Tinha decidido rapar a cabeça quando acabasse o mural na esquina da Avenida Brasil, ali onde os fantasmas do crack se acabam e as favelas da Maré começam. É uma esquina arredondada. Ele espalhou a palavra na curva, pouco antes de amanhecer. Abandonados todos, queremos que todos vejam a terra que se abre como flor. Guarani, Bororo ou Marubo, Lucas colhe e espalha. Não explica, nomeia, não traduz, transcreve. Escreve o que os índios só cantam. E não fala, deixou de falar. Um soprador mudo, pincel em vez de zarabatana. O rio é sua floresta. Vou parar por aqui. O Lucas é um dos 7 protagonistas e foi um daqueles cujo nome nunca mudou. A questão dos nomes enfim, eu não vou ficar aqui muito tempo falando disso, que é aborrecido para quem não leu o livro. Mas os nomes têm um tom bíblico, não é? Lucas, Judite, Noé. E alguns foram mudando com o livro, foram mudando ao longo do livro porque eu senti que eles não estavam certos. Isso aconteceu. Há um dos personagens portugueses, quando eu estava aqui em Minas Gerais, mergulhada naquela... lá em Ayuruoca, no meio da serra, tentando escrever, na véspera de junho de 2013, e depois justamente eu saí e fui a correr aqui de Minas, porque entretanto tinham arrebentado as manifestações e os protestos de junho, mas foi justamente nessa altura que eu pensei, não, este personagem não se chama assim, ele tem que mudar de nome. E a certa altura é quase como... é um processo louco, porque é como se aquelas figuras elas existissem realmente. Elas não existem, elas nem sequer... Quer dizer, há alguns personagens secundários neste livro que até são inspirados em figuras que eu conheci. E há figuras reais, há várias figuras reais. Antes de mim esteve aqui neste palco, e eu tive a felicidade de me cruzar com ele, o Chacal. O Chacal é uma grande figura do Rio de Janeiro. Não sei se alguém que estava aqui esteve na sessão anterior. É uma grande figura do Rio de Janeiro, que há muito tempo faz um sarau, enfim, o CEP 20.000, que é uma espécie de recital contínuo que vai recebendo jovens. Ao longo das décadas o Chacal tem feito isto. E foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro, o Chacal. E o Chacal está neste livro.
ele está, eu chego aqui à Fliposes e estava aqui o Chacal, não é? Aí no final eu fui falar com ele e ele é uma das figuras que está cá dentro, ele nem sabia, eu contei-lhe agora que ele está cá. Então há estas figuras, há muitas figuras reais, muitas personagens do Rio de Janeiro que estão aqui dentro. Mas para além disso há estes 7 que são de facto construídos, eles não existem, eles não existiam. Mas eu não gosto muito da palavra ficção, porque acho que a palavra ficção tem a ver com querer parecer como, querer parecer, não é? Parecer a verdade. Eu não gosto desta ideia, eu gosto que as coisas se tornem verdade, que elas sejam, não é que pareçam, é que sejam. Então eu estou interessada na verdade, não estou interessada na verosimilhança, porque a vida é muito inverosímil, não é? Nós todos sabemos como a nossa vida é totalmente inverosímil. Não é? A verosimilhança eu deixo, enfim, não me interessa. A vida é mesmo isso, é improvável, é inverosímil, é louca. Mas isto para dizer que a partir do momento em que se os personagens ganham uma vida, e é isso que o livro tem que tentar fazer, senão falhou, não é? Se isto não passou a existir, falhou. Então se eles passam a existir a certa altura, quem escreve transforma-se numa espécie de, eu já nem direi assim, uma espécie de multipolaridade, não é? Porque vivem todos na minha cabeça e a certa altura eu só pensava assim, eu não posso morrer enquanto não publicar o livro, porque senão eles nunca vão sair cá para fora. Eles nunca vão sair para fora, vão ficar ali presos e nunca vão chegar cá. Nunca vão sair para o mundo, não é? Então é uma coisa tão louca como isto, não é? Quer dizer, nós acordamos e deitamos com este pensamento de só até acabar o livro, pelo menos tem que me manter vivo só até acabar o livro, ok? Então é uma coisa tão, a certa altura é tão intenso e tão íntimo como isto. Isso só para dizer que eu ouço a Susana ler este trechinho do Lucas, não é? E vocês não fazem a menor ideia que é um Lucas, porque o Lucas não existe, mas ele para mim existe, não é? É como se fosse um ser vivo, não é? Este rapaz que é um cruzamento de indígena com negro, com branco, mas a parte branca ele esquece, não é? Como a Susana disse. E ele, por um acontecimento que é explicado depois, ele tem um trauma enorme, ele deixou de falar. Portanto, o Lucas é uma personagem muda, não é? Ele atravessa o Rio de Janeiro no seu skate e grafita as paredes, não é? Escreve coisas indígenas nas paredes, mas ele não fala. Então havia também este desafio de como tratar um personagem, como narrar um personagem que não fala, não é? E, enfim, depois isso é explicado o que é que aconteceu, que tragédia, que trauma é que aconteceu ali na vida deste rapaz para que ele tenha parado de falar. Eu vou me permitir avançar um pouco, né? E depois a gente passa realmente para que vocês possam ver uma outra personagem que, embora tenha um nome que nós lemos como masculino, que é Noé, é uma bela moça com cabelo black, bacana, que vive no morro. E o terceiro dia começa assim: previsão do tempo para hoje, Apocalipse. Cabelo afro irradiante, faixa carmim, Noé vem descendo de casa, já vendo o que vai vir. Sentado antes da curva, o cara que quer armar o fuzuê no show de Copa e vive dando em cima dela. Rainha, tu tá top. E aí, capeta? Magrelo, branquela, sempre o conheceu assim, e já lhe chamavam capeta, mas agora com corrente de hoje, tatuagem e fuzil. Tem baile esta noite, te vejo lá? Alguma vez me viu dançar? Não vejo a hora. Eu não danço, cara. Como não dança? Funk, samba, não danço nada. Mas tu tens iriguidum. Nenhum nem dois. Deixa eu ir que eu tô atrasada. Posso te acompanhar? Que acompanhar? Não fica no meu pé, capeta. Quero você. Fui. Um beijo no teu avô todo dia sem saber se o neto ainda está vivo. Tu é sinistra, garota. Te cuida, capeta. Muito obrigada, Susana. Eu nunca tinha ouvido ninguém ler isso assim. Foi muito bom. Então, muito obrigada por ter falado da Noé, porque Noé minha, não é? Eu arranjei esse truque. Noé é uma menina da favela, mãe dela é uma evangélica, como muitas no Brasil e no Rio de Janeiro, uma adventista do sétimo dia, nesse caso. E a Noé, portanto, Noé é minha de batismo, e todo mundo lhe chama Noé, e eu achei muito forte chamar Noé a uma menina negra do morro do Rio de Janeiro. Então, a Noé é uma personagem que
Quando eu criei ela, eu criei um pouco para homenagear amigas que eu tinha, que eram justamente bolsistas, que pela primeira vez tinham chegado à universidade, meninas negras, nunca na família ninguém tinha estudado, e elas puderam, ou por causa das cotas, ou por causa das bolsas, estudar, não é? Eu tinha várias amigas assim no Rio de Janeiro, tenho até hoje, e portanto eu acompanhei muito esse movimento, não é? Esse movimento de jovens que estavam terminando os seus cursos. A Noé é uma estudante de ciência política e ela mora na favela, e a certa altura o problema que se põe aqui à Noé é: ela vai entrar na política ou não vai entrar na política? E eu assisti isso no Rio de Janeiro, de jovens negras, universitárias ou já no mestrado, que resistiam a entrar na política porque aquele era o sistema que sempre as tinha afastado, aquele era o sistema que sempre tinha dito: você não pertence aqui. Então elas não acreditavam naquele sistema, então elas não acreditavam que valia a pena entrar na política, não é? E é incrível porque a última reportagem que eu fiz, eu já não faço reportagem, mas a última reportagem que eu fiz foi em agosto deste ano, na campanha dramática que o Brasil viveu. E foi uma campanha que nós podemos lembrar por muitas razões, mas também podemos lembrar por esta razão. Foi uma campanha em que, pela primeira vez, várias mulheres, jovens negras, nascidas na favela, foram eleitas e herdeiras da Marielle Franco, que está aqui no lado esquerdo do meu peito. Estou a fazer este tour com o adesivo da Marielle aqui. Elas eram herdeiras da Marielle, e justamente uma coisa que a Marielle conseguiu, não é? Ou seja, o que a morte trágica da Marielle gerou, foi justamente este clique em que esta geração, que são as Noés, não é? Estas meninas que eu depois vi em agosto na campanha, elas eram as Noés. E elas tinham dito: nós vamos sim, nós vamos ocupar o sistema, nós vamos. E foram, e ganharam. Todas as meninas que eu segui em campanha em agosto, a Talíria, a Dani Monteiro, todas elas foram eleitas. E estão lá agora, estão nos parlamentos e estão fazendo a diferença. Então, é muito incrível pensar nisso, que assim, tal como eu acredito que a identidade está em movimento, ou seja, que nós vamos sendo mudados pelas circunstâncias, vamos sendo mudados por aquilo que nos acontece, os livros, eu acho, também vão sendo mudados pelo que entretanto vai acontecendo, porque o leitor de agora no Brasil, que for ler este livro, ele vai lê-lo com tudo aquilo que entretanto aconteceu. Então quem for ler a Noé agora, quem for acompanhar as dúvidas da Noé, a vida da Noé, tudo o que acontece à Noé, que a certa altura engravida, e o que é que ela vai fazer? Ela decide que vai ter esse bebê. Enfim, quem for acompanhar esta personagem, vai acompanhá-la já com tudo o que aconteceu no Brasil, não é? Nestes últimos tempos. Isso ressignifica cada uma daquelas personagens e ressignifica também o livro. Então, eu tenho uma expectativa muito grande para saber como é que vai ser a leitura deste livro no Brasil, porque este livro é vosso, é daqui, não é? Mas também como é que vai ser a leitura deste livro agora, não é? Então tem esse aqui e tem esse agora. Por falar em passagem de tempo, eu vou me permitir uma vez mais fazer a passagem. Quando existe a passagem do terceiro para o quarto dia, há o salto de um ano que a Alexandra já havia sinalizado vocês que vai existir. Ou seja, é uma semana bíblica, é uma semana que obedece a diversas cosmogonias, ao Apocalipse também, mas não é uma semana linear. Então, do terceiro para o quarto dia, eu tenho uma sinalização gráfica evidente que muda o ano de 2012 para 2013. E uma pequena indicação de uma cosmogonia dos Tucano, que diz: o trovão do céu desceu para o lago de leite. No início do quarto dia, que é um sábado, eu vou ter novamente a personagem Noé indo ao culto com a mãe. Então, eu vou me permitir ler um pedacinho. Você permite, Alexandre? Sim? Então, assim, quando surge essa voz maior, então a Noé está acompanhando a mãe ao culto, né? E quando surge essa voz que vai ser enunciada um pouquinho mais alto, é a voz externa. Tá? Só um pequeno trecho para que a gente possa prosseguir nesse nosso aprofundamento da apresentação deste livro. 9 da manhã, Cosme Velho. O título emerge no ecrã em letra caprichada: Apocalipse, o amor restaurado. E fica a ondular sobre picos de neve e abetos. Noé baixa a cabeça para não rir.
Sempre aquelas paisagens alpinas, quando o neguinho só vai ver neve no apocalipse mesmo. Espreita a mãe pelo canto do olho. Ela segue atento o filme, escutando a voz colocada do locutor, como se isto fosse a plateia do Fantástico e não o culto adventista. Desde o Éden, a Torre de Babel, Deus investigou antes de agir. Agora, antes de sua volta, Jesus está investigando a vida de todos que já viveram. Para os adventistas, o sétimo dia é um sábado como os outros, mas para os católicos será a maior concentração da história do Rio de Janeiro. O Papa Francisco está na cidade, 27 de julho de 2013, um recorde que Copa ou Olimpíada não vão igualar. O quarto dia do livro, que é exatamente o meio, não é? Nós temos 3 dias antes, 3 dias depois, então o quarto dia, como se fosse, para mim, é como se fosse o buraco negro que está ali no centro. É o buraco negro mesmo. O que é que aconteceu em 2013? Até hoje a gente não sabe bem. Não sabe bem o que é que aquilo foi, não é? Essa explosão, esse boom, até hoje nós estamos a decifrar as várias forças que emanaram dali, para onde é que aquilo foi, não é? Então, na verdade, este quarto dia, eu não tinha planeado isso, simplesmente aconteceu assim. Mas ele é o centro do livro, de facto, e neste caso está localizado neste dia de julho, portanto, os protestos já estavam acontecendo fazia algum tempo, mas também se continuaram por julho, se vocês bem lembram, não é? E eu queria aproveitar esta coincidência da visita do Papa Francisco, que eu cobri no Rio de Janeiro, e foram dias absolutamente delirantes, que eu não acho que eu possa ver mais na minha vida, porque aquela presença de 3 milhões de peregrinos em Copacabana, dormindo no chão, em volta do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo tínhamos a marcha das vadias e tínhamos todos aqueles desfiles de ativistas LGBT, transexuais, mulheres tirando a roupa, toda aquela erupção, não é, de 2013, todos aqueles meninos ocupando as ruas. E depois vinha a polícia e aí tinha gás de pimenta, gás lacrimogéneo, enfim, loucura total, tudo cruzado, tudo ao mesmo tempo, os peregrinos, o apocalipse, o Papa Francisco, as manifestações, extrema-esquerda, várias esquerdas, mas também a direita, black blocs, mas também uns nostálgicos, sabia-se lá do quê, e depois viemos a saber, não é? E já eram os nostálgicos da ditadura, tudo ali misturado, não é? Uma espécie de vulcão ali. Eu vejo 2013, de facto, como algo que nós ainda estamos a decifrar. Mas calhou que, de repente, ele, de facto, está ali, é o centro do livro, não é? Está no meio. Então, esse... Sim. Não, ia só dizer, não sei se abrimos agora, não sei. Eu acho que ia sugerir isso, que a gente ouvisse as pessoas, pode ser também as pessoas da nossa equipe, que é tão multitudo, não é? Tão interessadas nas questões. Então, eu vou pedir para a Thaís Helena, que está ali, iniciar, ver se alguém quer fazer alguma questão. Toninho, acende para a gente a plateia, por favor, para a gente se ver aqui, ficar mais pertinho. Muito obrigada. Sim, nós nos vemos, nós nos enxergamos, né? Thaís Helena é aquela moça linda ali, e vocês podem sinalizar para ela as questões que desejam fazer, para que a gente não seja egoísta de ficar aqui conversando. Para nós é muito gostoso, mas imaginamos que podem querer participar. Vou lembrar antes que, olha, aqui tem uma pergunta já. E antes, então, dela, eu vou lembrar que os livros da Alexandra estão no estande da Boa Viagem. Ela permanecerá aqui no palco para autógrafos. Nós vamos botar uma mesinha para aqueles também que quiserem se aproximar para conversar um pouco sobre livros anteriores. Então, logo a gente encerre, a mesinha vai ser colocada aqui. Vocês vão poder se aproximar, autógrafos e conversar. Por favor, sua pergunta. Acho que é boa noite, não, é boa tarde ainda a todos, a todas. Na verdade, é um depoimento e um agradecimento. Meu nome é Jorge Vicente Valentim. Olá, Jorge. É que nós somos amigos de Facebook. Aí o Jorge me perguntou se eu poderia ir falar com os alunos dele, e nós estávamos a tentar encaixar isto, não é? Mas estava a ser super difícil. Muito obrigada por você ter vindo, Jorge. Imagina. Eu sou professor de literatura portuguesa
há 27 anos. E desses 27, 13 anos aqui do lado, na Universidade Federal de São Carlos. Só quem está dentro da universidade pública é que sabe o que nós estamos passando. Nós, professores. Só quem está lá dentro sabe o que é ser professor de literatura portuguesa e insistir em formar leitores, investigadores e pesquisadores de literatura portuguesa e de literatura de uma maneira geral. Eu não sei se a Gisele ou a Maíra estão aí, mas na verdade, um agradecimento a Flipossos. Está o co-curador aqui, o professor Sérgio Monteiro. Pela oportunidade de uma mesa dessa magnitude, porque são vozes como a sua que dão um pouco de esperança para a gente. O professor Jorge quer responder, professor, por favor? Obrigado mesmo. Por favor. Então, Thais Helena, por favor. Eu queria só agradecer ao Jorge, porque assim, ele está sendo muito gentil em dizer isso, mas eu quero dizer que, na verdade, é o contrário. Né? Ou seja, até me vou comover se eu continuo. Mas, na verdade, é assim, eu que detesto falar em público, eu acho que eu só consigo encarar a ideia de eu... Desculpa. De eu fazer este tour e estar enfrentando plateias e falando que não é uma coisa natural para mim, por causa de pessoas como você. Por causa de pessoas como você, que eu sei aquilo que passam todos os dias, e dos seus alunos. Então, na verdade, a gente... É um movimento ao contrário, não é? Eu estou aqui por causa de vocês. Não é? E estou aqui por vocês. E quando nós começamos a pensar está aqui a Alexandra Pinho também que sabe isso, não é? Quando nós começamos a pensar isto, na minha cabeça nunca esteve uma coisa assim, tipo, essa ideia, glamour, lançamentos, mídia, sabem? O que nós queríamos o mais possível estar com universidades, e nessa altura nós nem sabíamos, quando começámos a pensar este tour, nós nem sabíamos que vinha aí este ataque de tirar 30% aos orçamentos, não é? E dizer que nas universidades faz balbúrdia. Este verdadeiro ataque que se está a fazer de todos os lados à educação, à cultura no Brasil, não é? Só o simples facto de nós estarmos aqui neste palco já é balbúrdia, já é subversão, não é? Então, quando isto é tão rápido o que está a acontecer, que nós começámos a planear este tour que há umas semanas, e nessa altura as coisas já nem tinham ainda o aspecto que agora já têm, não é? Então, só para dizer, Jorge, que na verdade é totalmente ao contrário, e tudo aquilo que eu em particular puder, este livro na verdade é apenas uma pequena retribuição de tudo o que o Brasil me deu, e tudo aquilo que eu puder fazer para vos retribuir será pouco. Professor Sérgio, em nome do Flipossos, por favor. Bom, eu acho que primeiro que eu agradeço o seu elogio, né, ao Flipossos de 2019. Eu também estou assim me lembrando de um episódio muito triste também. Em 14, porque eu sou professor também de literatura portuguesa, brasileira e hispano-americana, não em pública, mas em privada. E eu devo agradecer também a Gisele nesse sentido, porque a partir de 14, a coisa me veio assim, eu comecei a migrar. Eu comecei a perder aula. Eu comecei a perder os meus direitos como pesquisador, como cesta básica, etc. Então, eu gostaria de dizer que, a partir de 14, nós ficamos assim, meio que ao léu. As faculdades de letras privadas foram diminuindo, e nesse sentido, eu acho que um evento como o festival, ele possibilita a mim, que não sou da pública, uma possibilidade de continuar, há 32 anos que eu dou aula, de continuar nessa tarefa de divulgar a literatura portuguesa, que eu amo, né? Eu gosto muito da literatura portuguesa, a contemporânea, vou adquirir e prestar atenção no seu romance, né? E isso é muito assim, positivo para mim, de estar aqui, né? Aprendendo com você a tua experiência como portuguesa no Rio de Janeiro, né? Com toda essa temática que é tão importante, tão contemporânea, né?
e se tratando de uma escritora portuguesa, que tem um olhar para essa problemática contemporânea no Brasil. Então, eu agradeço muito, né, a sua fala, né, a curadoria, a Gisele, a mim, que sou apenas um co-curador, mas também participei de algumas discussões. Isso leva um tempo até a gente chegar num denominador comum, não é? E muito obrigado, né, a você que acreditam que a literatura continue, né, continue como algo que leve as pessoas a uma conscientização, a uma ontologia, a um frescor de ideias, né? Então, muito obrigado em nome do 14º, né? Muito obrigado. Sim, e chegou Gisele também, Gisele. Muito obrigada, professor Sérgio. Chegou a Gisele também. Estava tratando das 1000 questões de um festival, né, Gisele? Acho que nem precisava de microfone, né, que a gente está tão agrupadinho aqui, mas eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo, né, Suzana, Alexandra, que encerrou esse evento tão belamente, a Alexandra Pinho, que colaborou, contribuiu com o evento. Eu fico realmente muito, muito feliz, sem palavras, né? A gente já está com a pilha fraca essa hora, depois de 9 dias de intensa programação, mas a gente só tem que agradecer ao público, que foi muito generoso, frequentou esse festival, os 9 dias, assim, ininterruptos, com uma frequência muito bacana, né? Muitas escolas, muitos jovens, muitas crianças. Então, a gente só tem que agradecer a minha equipe da GSC, que é uma equipe maravilhosa, que, né, sem ela não seria possível também, aos convidados que brilhantemente fizeram dessa programação maravilhosa, e a vocês todos, né, que estão conosco aqui nesse finalzinho, nessa retinha final, já convidando para 2020, né, a programação já está começando a ser pensada desde agora, e esperamos contar com todos vocês aqui. Quero agradecer de coração. Agradecer ao Sérgio, que também ajudou a nós aí nesse período, a Marisa, né, que frequentou aqui a festa inteira, 9 dias, a Manuela, lá de Portugal também, que esteve conosco aí ontem na mesa da curadoria, enfim, todos, né? E a gente vai... tem um documentário que nós fizemos, não sei se vai passar agora, vai passar? Nós vamos dar mais uma chance de pergunta e aí a gente vai... Tem mais alguém que queira fazer uma colocação, tem que alguém queira fazer uma questão gostaria de nós, fazer ou passamos para a próxima etapa? A Alexandra permanecerá conosco, vamos armar. E ela vai autografar também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e um evento abençoado, realmente. Vamos autografar. Você Muito bem. gostaria Então, de falar? Alexandra, foi todo um prazer. Vou passar a palavra para você para alguma consideração neste momento. Com então, certeza. Na sequência, o documentário, a mesa, os livros de Alexandra podem ser e devem ser adquiridos no estande da Boa Viagem. Ela vai estar aqui no palco. Eu sei que há pessoas tímidas que querem se aproximar, que querem conversar, mas não desejam necessariamente falar no microfone, né? Então, Alexandra, vou passar para as suas considerações. Não, só dizer na sequência das palavras do Jorge, né, e desse ser um momento tão difícil na vida do Brasil, eu acho que esse é o maior desafio da democracia no Brasil, é o momento mais difícil da democracia do Brasil que eu tenho memória, e provavelmente vocês. Mas eu queria só, como nós falámos muito de Apocalipse ao longo desta sessão, e este é um livro apocalíptico, eu acho que é sempre bom nós pensarmos desta forma. Os indígenas do Brasil, conhecem o Apocalipse desde 1500, porque o que aconteceu em 1500, do ponto de vista dos indígenas, foi um Apocalipse. A chegada das naus, né, desencadeou por doença, ou por armas, ou por abuso, ou por o que seja, desencadeou um genocídio, um apocalipse verdadeiro. Então, os índios estão aí lutando desde 1500, então nós devemos, acho que lhes devemos isso, não é? Quer dizer, acreditar que a gente está aqui para lutar, não é? Que a luta é luta, que a luta se transforma em luta, e ficarmos juntos. É isso.
Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Flipócio, GSC, Gisele Correia Ferreira, o curador Sérgio Monteiro, Alexandra Pinho, do Instituto Camões. Vamos, então, a mais um passo da programação. Nós vamos descer e assistir com vocês o documentário. Depois a Alexandra vai subir e autografar os seus livros. Muito obrigada. Em meu nome, agradeço também. 9 dias intensos. Muito obrigada pela confiança. Obrigada, Susana, pelas Muito obrigada, Alexandra. É uma honra. Conversa. E é uma primeira vez que eu espero que a gente retome. Muito obrigada. Obrigada.